Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Quem está alegre, irmãos? Hoje vamos fazer diferente. Hoje vamos ficar em pé até o final. O que vocês acham? A igreja pode se assentar. Ai, ai. Eu fico feliz, né? Pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E a oportunidade que o pastor confiou na gente, em mim, né? E eu vou passar para vocês aqui um pouco, né? Que eu consegui passar porque eu aprendi bastante, né? Vou tentar passar para os irmãos refletir, ler em casa. E ajuda aí, irmãos. Vamos, né? Tá muito bonito ver vocês aqui, né? A igreja tá... Deus é maravilhoso, né? Cada vez mais tem gente que está vindo para a casa do Senhor para ouvir a palavra, que isso é muito importante. Irmãos, o pastor me deu essa oportunidade, eu sempre falo, né? E a gente não pode, né? Eu não me sinto digna de falar não para o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, né? Para todos nós. E eu, Senhor, o que é que eu vou passar para a igreja? Estava sem saber e tentando e nada. E vem no meu coração para mim passar para vocês a história de Jonas, né? Vocês todo mundo conhece, mas eu vou passar um pouco. Depois os irmãos lê, se aprofunda em casa e vocês vão ver o tanto que ensina a gente, né? A história de João. Amém? Aqui. Eu coloquei o tema de desobediência. A história de Jonas está no Antigo Testamento. Jonas está entre Obadias e Miqueias, né? E ali no capítulo 1, né, já vem falando, né, que Jonas foge, né? Ali da ordem do Senhor. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas: filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. É complicado, a língua aqui é meio. Nínive. E grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo para a direção contrária. Estou no capítulo 3. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para fugir de Deus, né? Que a gente vê que a grande desobediência, né, de Jonas, porque o Senhor manda ele ir para um lugar, ele vai para o lado ao contrário, né? Achando ele que vai fugir, né, de Deus. Como ele é uma pessoa de Deus, já conhecia a palavra, eu fiquei pensando assim, Senhor, mas como assim, né? Por que ele fez isso, né? Qual que foi o pensamento dele? Porque de fugir, sendo que a gente não consegue fugir de Deus, né? Irmãos, estava tudo bem na vida de Jonas, até Jonas decidir fugir de Deus. Jonas não pensou nas consequências que estava por vir por causa da sua desobediência a Deus. Porque Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive. É complicado. E ele foi para o lado oposto que Deus mandou. Irmão, às vezes agimos assim como Jonas, por não aceitar a obediência, né? Porque na palavra do Senhor fala que a gente tem, né? É pra gente aceitar, é pra gente obedecer, né?
Se lá está a palavra dele para a gente obedecer, então a gente tem que aceitar no coração primeiro para poder cumprir, né? E Deus começar a agir ali na nossa vida, através da obediência. Foi isso que eu aprendi, né, no primeiro. E que nós não possamos desobedecer a Deus, né? Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente está sendo ingrato, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ar, Ele que dá tudo para a gente respirar, dá uma nova oportunidade, porque a gente desobedecer. Eu estava lá em casa e refletindo, eu pensando, gente, às vezes a gente acha que obedecer a palavra do Senhor é difícil, né? Mas é difícil para quem não quer mudar o coração. Porque quem quer, irmãos, consegue sim obedecer a palavra e cada vez tem mais sede da palavra do Senhor. E aí isso vem a transformação. Tá dando para entender, irmãos? No versículo 4. No momento, Deus, por causa da desobediência de Jonatas, né? De Jonas, no momento Deus mandou um forte vento. E houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Imagina, né? Para aqueles marinheiros estar lá dentro do navio. E aí vinha aquelas ondas, gente. Eu tive a experiência de estar num barcozinho, né? E ele começar numa canoa, na verdade. Não era barco, era uma canoa. Não sei se todo mundo conhece o que é a canoa. Mas bem simples, todo mundo remando. E aquilo veio um vento, sabe? E eu falei, Senhor, nos ajuda, meu pai, porque eu não sei nadar. Se eu cair, já era. Eu vou morrer já de medo, porque eu tenho medo. E aí tinha só gente corajoso. Meu pai não sabia nadar, minha irmã também não. E isso veio, né? E isso desceu no meu coração, porque eu coloquei assim, gente, como que esses marinheiros ficaram, né, junto com Jonas? Eles ficaram, né? E agora, o que está acontecendo? Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro. Era eu. Isso, né? Porque eu nem estava no mar, né? Estava no rio Tocantins. Imagina se estivesse no mar, né? A cada um a seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram carga no mar, né? Porém, Jonas tinha descido ao porão e havia se deitado e caído num profundo sono. Jonas estava muito preocupado, não tá? Eu fiquei imaginando assim, gente, como é que a pessoa está dentro do navio, o trem está balançando, tá para já se rachar no meio, está dormindo, né? Está num sono profundo. Ai. Irmãos, aprenda aqui que quando fugimos da presença e da vontade de Deus, podemos trazer perdas para quem estão com você no barco, né? Então, assim, o tanto de perda, né, que os marinheiros perderam por causa de Jonas. Jonas, ele fez perder, né, tanta coisa. E assim, e ele imaginando que é por causa do peso das coisas que estavam lá. Sendo que o peso era só o Jonas. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu. Irmãos, Deus é um Deus que conhece profundamente. Às vezes nós nos sentimos incapazes para fazer algo quando pensamos de fazer, né? Às vezes, é isso aqui, né? Eu tinha muito medo. Isso que me travou muito o batismo. Foi isso aqui, tá aqui em cima, levando. Só que a palavra, né? Passando, só que, irmãos, pensa comigo. Deus foi bom, tão bom para mim, né? E aí, eu tô tendo a oportunidade. Os pastores estão ali dando oportunidade para quem quer crescer.
né? E a gente cresce assim, cada vez mais estudando, porque a gente aprende muito, depois passa. E eu tinha muito medo, porque o medo, ele nos paralisa. De verdade, assim, mas a gente precisa fazer o quê? Enfrentar, né? Falar, eu vou vencer, porque o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, Ele me deu essa oportunidade, Ele vai me capacitar para que nós crescemos no Senhor. E é tão lindo, né? E eu fiquei pensando, se eu deixar essa oportunidade, eu pensei várias vezes, eu vou dizer não para o pastor. Aí eu fico lá em casa, eu choro, vou para um lado, aí vem aquela coisa na mente, você está sendo, Nizete, incapaz, você está sendo ingrata, sabe? Quando vem aquelas coisas do meu coração, mas o corpo está ali querendo dizer que não. E eu falo assim, gente, mas Deus é tão maravilhoso, Ele transformou minha casa, né? Minha família. Por que que eu estou tendo essa oportunidade e eu vou deixar só para mim, né? Isso é egoísmo, né? Da minha parte. Eu falei, se o Senhor está me dando essa oportunidade, Ele vai me capacitar. Em nome de Jesus. Pode ter certeza que quando... fazemos algo da vontade de Deus. Pode ter certeza que quando nós estamos fazendo qualquer coisa, né, que seja da vontade de Deus, Ele vai capacitar e tudo vai dar certo. Pode vir um furacão, né, querendo te atrapalhar, querendo derrubar, mas o Senhor está aqui, é sua, não sai não que você vai receber a sua bênção. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, né? E a gente não paga nada, né? Fazer igual o Sandy falou, é 0,800. Se a gente colocar no coração que precisamos obedecer a Deus, fica mais fácil da gente poder ler, né? Poder estar na casa do Senhor, fazer as coisas para Deus. Tudo fica mais fácil. Graças a Deus, irmãos, que eu sempre tive um desejo de ajudar no coração, assim. Quando o Sérgio, né, batizou primeiro que eu, e ele começou a fazer as coisas na casa de Deus, eu sentia aquela sede, aquele desejo de vir ajudar ele. E eu vinha. Eu não era obreira, não era nada, né? Mas eu estava ali auxiliando ele. E eu tinha vontade, tinha aquele desejo. Quando ele vinha, que às vezes não dava para mim vir, o Mateus vinha no meu lugar, eu ficava triste. Por quê? Porque quem teria que estar aqui sou eu. Sabe? O meu sentimento, o meu coração estava me dizendo isso. Então, assim, a gente fica mais fácil para fazer as coisas de Deus. E é tão mais leve, né? Nunca pensar que fazer as coisas para Deus é por obrigação, né? Porque o Senhor já sabe, conhece o coração de cada um. E Ele pede coração puro, né? E limpo. Se você vir com sentimento, será que Deus vai receber o serviço, a obra que você faz para Ele? Eu coloquei será, mas é certeza que Deus não vai. Porque Deus sabe, aí Deus fala assim, eu sou tão bom para ela, para essa pessoa, que essa pessoa está sendo ingrata, faz as coisas, né, para mim, com a cara feia. Então não podemos, irmãos, pensar assim, que viemos com alegria para a casa do Senhor. Aí vou voltar aqui, né, sair. Tá. Deus não vai dar uma missão para fazermos e nos largar. Dizer assim, Nizete, isso aqui você vai... Eu estou colocando nas tuas mãos, mas se vira. Né? Se vira que eu não vou te ajudar. Ele não faz isso. Deus escolhe, Deus capacita, Deus está junto. E a gente sente aquela fervura no coração. Quem já sentiu de estar triste e depois vem aquela alegria assim dentro do coração, que o coração começa, né, palpitar forte. Ali é Deus. Deus animando o filho dele.
Para quê? Para que nós não podemos ficar com a tristeza no nosso coração, porque Deus não quer pessoas tristes, né? Ele não quer nenhum filho triste. Ele quer as pessoas alegres, né? O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro a seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer, né? Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês, né? Aqui primeiro vemos que Jonas ele desobedeceu. Aqui, irmão, eu vejo assim que Jonas, já ali no meio daquela tempestade, ele já começou a, né, evangelizar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ele servia, né? E eu imagino assim que naquilo as pessoas ficou tipo assim: é louco eu jogar ele no mar, nós vamos matar, né? Então, que o Senhor, né, ele escolhe, ele capacita, ele faz tudo. Irmão, vemos que Jonas já estava ciente que a culpa de tudo que estava acontecendo era por causa dele. Então, podemos ver que Jonas se arrependeu, porque colocou todos os marinheiros em perigo, né? Então, assim, ele comprou aquela passagem, ele pagou, entrou no navio, mas eu acho que ele já tinha, na Bíblia não relata isso, mas assim, acho que ele já tinha aqui, né? Eu vou fugir, mas ele já estava ciente que Deus não ia largar ele, né? Que Deus ia saber, ele podia ir para onde fosse, o Senhor estaria com ele. Então, ele fez isso e logo ele se arrependeu, porque a fúria que o mar ficou, né, que Deus mandou, né, um grande vento, tempestade, e foi onde aconteceu, né, o perigo do mar se rachar no meio do navio, né? Então imagina como que esses marinheiros não ficaram lá dentro. Irmãos, eu tenho uma pergunta para todos nós refletir. É possível uma pessoa que conhece a Deus, que Jonas já conhecia a palavra do Senhor, ele já conhecia, ele foi privilegiado, né, para poder ir à cidade de Nínive e pregar, né? Só que o que ele fez? Ele vai, o povo lá é muito mal, então deixa eu ir para cá, né? E aí desobedeceu e aconteceu tudo isso. Será? É possível a pessoa que conhece o amor de Deus verdadeiramente sair da obediência de Deus e conseguir ficar em paz? Eu acredito que não. Porque a paz que Deus dá, ninguém e nada substitui, só Ele que pode dar essa paz no coração. Então, né, que nós possamos refletir nessa pergunta, né, e ver, né, e ver o que estamos fazendo também, né, para alinhar, né, ter paz com Deus e ser feliz, porque quem vive com Jesus é feliz. Não tem pessoas que vivem com Deus que é triste, que chega num lugar que essa pessoa chega, fica uma escuridão. Não existe. A pessoa, quando é de Deus, ela chega num lugar e ela é diferente, porque Deus está ali, ó, levando, protegendo, abrindo os caminhos, e ela chega, pá, né, a luz, porque Deus está com ela. Tá dando para entender, irmãos? O Senhor ordenou que que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Né? Então imagina,
né? Então, assim, acho que foi um desespero, né? Ali ele já se arrependeu e quando ele estava ali naquela fúria, ele imaginava, eu acredito que Jonas já imaginava o que é que poderia acontecer com ele, porque Deus, né? Deus é Deus de justiça, né? E fazer igual ele fez, né? Foi por causa da desobediência, só por isso. A desobediência traz tanta coisa ruim, tantas coisas ruins. É igual um pai. Um pai fala assim: filho, vai por esse caminho. Aqui não. Filho, qual que é as suas amizades? É porque a gente consegue filtrar, né, as amizades. Porque Deus dá uma sabedoria para a gente saber, né, e aconselhar o filho para ele não se perder, né. E aí muitas das vezes o filho desobedece. E aí pega e vai e fala: é porque o pai é chato, é porque o pai é isso, é porque aquilo. Não é, né? É porque Deus está colocando no coração do pai: cuida. Se Deus, eu penso assim, irmãos, quando Deus dá um filho pra gente, é um privilégio muito grande, né? E aí o que é que Deus quer que a gente faz? Que a gente cuide com muito amor, né? Muito amor e carinho. E ensina o caminho da verdade onde ele pode andar, né? E na Bíblia a gente vê, porque a gente tem o caminho largo e o estreito, né? Aí você que sabe se vai pegar o estreito ou o largo, né? Mas Deus dá o livre-arbítrio. Só que quando ainda é de menor, e aí Deus está colocando no coração dos pais para quê? Para orientar o filho, para que ele possa, né, tá nos caminhos do Senhor. Amém? Não que se perca. Já passou rápido. O Senhor, mesmo quando pensar que tudo acabou, Deus ainda te chama, né? Às vezes a gente pensa que tudo acabou. Tem momento na vida da gente, eu tive um momento na minha vida, irmãos, que eu pensava assim: eu estou no fundo do poço. Só que eu não conhecia a palavra do Senhor. Mas no meu coração, eu sentia que tinha algo diferente, né? Que eu ia sair dali, eu não ia permanecer. E graças a Deus eu saí, né? Saí ali daquele fundo do poço. E para honra e glória do Senhor, conheci a palavra do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, falavam assim: você não consegue. Você não consegue. Eu não debatia com a pessoa frente a frente. Mas sabe quando às vezes tem aquela pessoa que você gosta dela e ela fala assim que você não vai conseguir e você não tem coragem de dizer não? Só que Deus dá sabedoria. Eu falava em mente. Falava assim na mente: eu vou conseguir. Eu não falava para ela ouvir, mas na minha mente estava. E quando a gente fala na mente, vai para o coração, né? E graças a Deus eu consegui, né, vencer tudo isso que as pessoas falaram que eu não conseguia. Então a vitória é muito grande para mim. É um testemunho muito lindo, né? Porque às vezes a gente acha que estamos perdidos, né? Mas o Senhor, né? Jesus morreu pelos perdidos, né? E para quem se arrepender, vir para o caminho do Senhor e vai ser remido, lavado e ficar, né, na graça do Senhor. E isso, irmãos, é muito maravilhoso. Depois, só vou ler aqui, ó. Muitas das vezes, irmão, a missão que Deus dá para nós nunca é do jeito que a gente planejou, né? Porque a gente não pensa assim: a gente vem para casa do Senhor para ser transformado, lapidado. E muitas das vezes a palavra vem e fala contra, né? Tipo assim, fala para você. Assim, fala, igual eu já vi, falou aqui muito comigo. Eu falei: gente, como eu tô apanhando hoje. É porque o Senhor, Ele está querendo transformar nós. Porque a palavra dEle é limpa e verdadeira. E aqui Ele transforma quem quer, né? Ser transformado, transforma. E que os irmãos
possa, né, refletir, né, nessa pequena reflexão, e que o Senhor possa vir, né, nos dar força cada dia, para que a gente cresça no Senhor, e que nós não precisamos fazer igual o Jonas, né, ter que passar por toda aquela tribulação, que nós possamos chegar, Senhor, me aceita de braços abertos, e eu vou seguir, eu quero transformação, eu quero seguir o Senhor, né? Lutas vamos ter, só que com Jesus nós vencemos todas as lutas que vier, a gente vai derrotando. Você só olha assim, pá, derrotei, né? Porque o Senhor ajuda, Ele dá força. Amém? Eu agradeço a oportunidade.